Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Estamos vivendo um período um pouco complicado em nossa nação, onde um vírus, o coronavírus, tem deixado muitas pessoas preocupadas, inclusive cristãos têm perdido o sono com relação a todo esse caos que esse vírus tem desencadeado. Porém, eu quero falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz com relação a tudo isso. É claro que nós temos vivido um período de provação, mas a Bíblia nos promete proteção e livramento em meio à provação. E é isso que nós vamos falar hoje, o tema da mensagem, um Deus que nos livra na provação. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração e deixe o Espírito Santo mover na sua vida, deixe a palavra entrar no seu coração e que essa palavra seja como uma semente que germine e que dê frutos para a glória do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá falar um pouquinho da palavra de Deus, uma passagem bíblica que irá nos trazer um entendimento muito grande que Deus, Ele muitas das vezes não nos livra da provação, Ele nos livra na provação. Um Deus que nos livra na provação. Nós encontramos esse entendimento no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 1. Antes da gente entrar na passagem propriamente dita, eu quero trazer um pouco do contexto em que essa passagem ou esse episódio aconteceu, esse episódio que está descrito no capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 1. Nós sabemos que o livro de Daniel ele narra episódios que ocorreram no período em que os judeus foram levados para a Babilônia. Daniel ele fazia parte de uma família nobre de Judá, e Nabucodonosor, quando ele invadiu Judá, ele teve esse cuidado de pegar todos aqueles que eram ricos, de famílias nobres, ou da família do rei. Ele pegou esse pessoal e levou cativo para a Babilônia. Os mais pobres e aqueles que não faziam parte das famílias ricas de Judá foram deixados para morrer ali na nação destruída. Os ricos foram levados cativos para a Babilônia e entre esses exilados nós encontramos aí 4 jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. 4 jovens que foram depostos para a Babilônia. E o detalhe é que o livro de Daniel é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós encontramos relatos históricos, inclusive de vários reinados que ocorreram ali na Babilônia. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós encontramos alguns fatos históricos que aconteceram ali no reinado de Nabucodonosor, depois que ele invadiu Judá e levou o povo judeu cativo. O capítulo 5 e o capítulo 6 já narra episódios diferentes. O capítulo 5 já narra um episódio do rei Belsazar. E o capítulo 6 narra já o período persa, quando os persas já invadiram a Babilônia, tomaram o poder e assumiram o controle de toda a região. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente encontra uma parte histórica. Do capítulo 7 até o capítulo 12, nós encontramos profecias e visões de cunho escatológico, muitas visões e profecias ali que Daniel teve, ou visões que ele teve, profecias que ele proferiu, inclusive já se cumpriram e algumas ainda se cumprirão. O livro de Daniel também tem essa parte escatológica nos últimos capítulos, ali, do capítulo 7 até o capítulo 12. O livro em si nos apresenta a história de 4 jovens. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente encontra a história desses 4 jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram judeus da tribo de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia.
No capítulo 1 a gente tem um relato da escolha desses 4 jovens. O rei Nabucodonosor precisava de pessoas que fossem instruídas, de boa aparência, inteligentes, sem defeito, para poder servirem no seu reino. Tá? Então ele pediu a Astenaz, que era o chefe da guarda do seu reino, para escolher alguns jovens entre os cativos, vindos de Judá, para poder servirem no seu reino. Mas eles tinham que ter essas características que eu citei: serem inteligentes, bonitos, de boa aparência, instruídos e sem defeito algum. Esses jovens passaram algum período de preparação, um período de 3 anos, se preparando para poder assumirem esses cargos. Porém, o rei ordenou que eles fossem alimentados com a sua comida. Provavelmente, a comida do rei era uma comida impura para os judeus. E aqueles jovens decidiram não se contaminarem com aquela comida, já que eles eram obedientes às leis de Deus. Isso causou um espanto a Astenaz, o chefe ali dos serviços do rei, que ele achou que os jovens iam ficar mais fracos e doentes por conta da alimentação errada, já que eles decidiram comer apenas verduras e tomar água. Mas aconteceu um milagre naquele momento, porque numa experiência ali de alguns dias, os jovens estavam mais fortes e mais vigorosos, mesmo comendo apenas legumes e tomando água. Isso mostra que Deus ele protege os seus e ele guarda aqueles que obedecem às suas leis. Ao final dos 3 anos, os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor e eles foram escolhidos para ocuparem cargos importantes ali no reino da Babilônia. Amém? Então o capítulo 1 vai narrar isso. O capítulo 2 mostra uma experiência sobrenatural que Daniel teve dentro do reinado. O rei Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar esse sonho, então ele pediu os seus adivinhos, os seus videntes ali, ninguém conseguiu interpretar, ele ameaçou matar todo mundo, mas aí Daniel foi lá, interpretou o sonho, deu o significado para o rei e o nome do Senhor foi exaltado naquele momento. O rei reconheceu, e Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel de fato era o único Deus verdadeiro. Passaram-se os anos, entramos então agora no capítulo 3, onde Daniel não aparece nesse contexto, mas os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles aparecem nesse contexto, já com os nomes trocados. Nabucodonosor trocou o nome de todos eles, colocando um nome em homenagem aos seus deuses, Então a gente vai encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego participando aí dessa cena que nós vamos estar estudando agora. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito em nossos corações. Amém? Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo na época. Ele conseguiu escravizar todas as nações tidas como poderosas da época. Egito, nação de Judá, Síria. Então ele conseguiu, através do poder que Deus colocou nas mãos dele, ele conseguiu subjugar todas as nações ao redor, inclusive a nação de Judá, que era a nação escolhida por Deus, a nação que recebeu a incumbência de levar a mensagem de Deus às outras nações. Porém eles viraram as costas para Deus e decidiram que o melhor a se fazer era andar segundo o costume das outras nações. Deus levantou profetas para poder alertar a nação, porém eles permaneceram com a dura cerviz e se viraram as costas a Deus, obedecendo apenas os seus desejos e os seus pensamentos errôneos. Qual foi a consequência disso? A nação de Judá também foi levada cativa para a Babilônia, sob o comando aí de Nabucodonosor. Porém, nós sabemos que esses 3 judeus, que agora nós chamamos eles de Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo o relato bíblico, eles foram colocados em cargos importantes. No capítulo 1 de Daniel a gente encontra esse relato. Porém, eles eram servos de Deus, eles eram obedientes às leis de Deus, eram judeus fiéis às leis, mesmo que toda a nação virou as costas para Deus, eles permaneceram fiéis às leis de Deus. Chegaram em uma nação estrangeira, onde as regras eram diferentes, onde os costumes eram diferentes. Inclusive, o rei Nabucodonosor deixou o poder dominar a sua mente e ele resolveu
baixaram um decreto ali, colocando uma regra terrível em que aqueles que eram fiéis a Deus não poderiam obedecer. Amém? Então a gente vai estar lendo esse relato no livro de Daniel. Eu vou dividir a leitura em 5 partes, amém? Porque é um capítulo muito grande, um capítulo de 30 versículos. Então, você que está aí com sua Bíblia, abra comigo em Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 inicialmente, amém? Eu estarei lendo na versão NVT, a nova versão transformadora, que é uma tradução de equivalência formal, porém com uma linguagem contemporânea, para a gente entender certinho essa passagem bíblica que Deus colocou no meu coração. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Bom, os 7 primeiros versos dessa passagem nos traz um ponto importante. A prova que aqueles homens, aqueles jovens judeus passariam naquele momento. Nabucodonosor tornou-se um homem de duro coração, ofuscado pela sua própria glória. Os jovens foram colocados à prova, porém eles eram servos do Deus Altíssimo e agora estavam na condição de se dobrarem perante outro Deus. Nabucodonosor fez um decreto, Ele mandou fazer uma estátua de ouro que tinha uma altura de 27 metros e 2,5 metros de largura. Colocou ali na planície de Dura, e disse a todos os governadores, todos os líderes ali no império, todos que faziam parte da corte imperial, todos que faziam parte do seu reino, do seu reinado ali, ele disse o seguinte: olha, ao tocarem os instrumentos, vocês se prostrarão perante a imagem pela qual eu fiz, colocando aquela imagem como um deus e uma imagem que deveria ser venerada. Os 3 jovens judeus que estavam naquela situação, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram tementes a Deus, eram fiéis à lei de Deus. E eles foram colocados em uma situação que eles desobedeceriam a Deus. O primeiro ponto é a prova. Muitas das vezes nós passamos por provas parecidas, ou entramos em situações em que a gente tem que escolher ou desobedecer ou obedecer a Deus. Qual tem sido a nossa escolha diante das provas? Qual tem sido a nossa escolha diante das provações que muitas das vezes nos assolam? Aqueles jovens foram colocados diante de uma provação. O que será que eles fariam? Quem não se curvasse perante a imagem, nós lemos aqui no verso 7, seria jogado na fornalha de fogo. E a fornalha de fogo era uma punição terrível que os babilônicos usavam. Geralmente, presos, assassinos ou pessoas odiadas pelo rei eram jogadas na fornalha de fogo. Outrora, Sadraque, Mesaque e Abednego eram tidos como jovens inteligentes, cultos, perfeitos. O rei, no capítulo 2, reconheceu que Deus era de fato, o Senhor Deus era o único Deus verdadeiro. E agora no capítulo 3 ele muda de ideia.
faz uma imagem de escultura de si mesmo e obrigam a todos a adorarem aquela imagem. Os homens mudam, as pessoas elas trocam de opinião, mas o nosso Deus permanece para sempre. E aqueles que servem a Deus, como a Bíblia mesmo diz lá em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus. Aqueles que obedecem a Deus também são imitadores dele. Nós não barganhamos a nossa fé, nós não vendemos o nosso caráter, ou fazemos barganha ou troca para que nós mudemos o nosso pensamento. Nós continuaremos firmes em meio à provação. O segundo ponto dessa passagem é a acusação que as pessoas fizeram àqueles homens. Do verso 8 em diante, nós vamos ler o seguinte. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adorarem a estátua de ouro que o rei levantou. Então, a acusação está aqui no versículo 12, né? Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti e nem da imagem que o Senhor levantou. É interessante que a regra era o seguinte, né? Ao tocar os instrumentos, todos deveriam se curvar perante a imagem, mostrando veneração e reconhecendo que aquela imagem era Deus. Mesmo com altos cargos no governo, os jovens eram tementes a Deus. E eles permaneceram de pé. A acusação foi a seguinte: todo mundo se prostrou, todo mundo obedeceu o seu decreto, menos os judeus que o Senhor colocou como líderes, né, aqui na província da Babilônia. Essa foi a acusação que aqueles homens fizeram diante do rei. Qual seria a sua posição diante dessa situação? Você teria medo de perder seu status político, seu status social? Você teria medo de perder tudo isso? E com tudo isso acontecendo, você se prostraria a uma imagem de escultura? Muitas pessoas têm cedido às pressões do mundo atual, com medo de perder status, perder fama, perder dinheiro. Tem pessoas que fazem barganhas, né? Ah, não, mas é uma vez só que eu vou aqui ceder ao pecado, que eu vou ceder à pressão do mundo. Não tem problema não, ninguém está vendo. Aqueles jovens judeus estavam em um local totalmente diferente. A cultura da época, todos que estavam ali se prostraram, menos eles. É aquele ditado, né? Nós não somos todo mundo. Nós somos tementes a Deus. A nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está nele. Nós devemos obediência a Deus. O preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário por nós foi um preço incalculável, impagável, porque ele pagou com o seu sangue. Então nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Só Deus deve ser adorado. Nós nos prostramos unicamente a Ele. E nós não podemos fazer barganhas com o mundo, ceder às pressões do mundo, ceder ao pecado. Tem gente que não se prostra perante Deus, mas se prostra perante o pecado, se prostra perante a mentira, se prostra perante uma pessoa, um status, um trabalho. Mas nós não devemos ceder às pressões que o mundo nos coloca. Então, a acusação foi feita. Você teria cedido àquela pressão? Em meio a essa provação, será que você teria se prostrado? Ah, não, vou me prostrar uma vez aqui, Deus, não tem problema não, né? Amanhã eu peço perdão. A nossa salvação, ela não entra em negociação. A nossa vida eterna com Deus
não entra em negociação. Ela já foi comprada, ela já foi paga na cruz do Calvário. O terceiro ponto que eu quero apresentar para vocês é a firmeza na resposta daqueles homens. Do verso 13 ao verso 18 nós encontramos qual foi a resposta daqueles jovens diante da acusação. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Olha a pergunta do rei: vocês não adoraram os meus deuses? Como é que é isso? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha de fogo ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha só a firmeza da resposta daqueles jovens. O rei falou: oh, é verdade que vocês não se prostraram perante os meus deuses? Não, mas não tem problema não. O pessoal está conversando fiado aí, mas não tem problema não. Vou dar mais uma chance. Se vocês se prostrarem perante a minha imagem, isso vai ser bom para vocês. Do contrário, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Nabucodonosor se enfureceu com a resposta daqueles homens. Porque eles responderam: ó rei, a gente não precisa se defender diante do Senhor não. De você, né? A gente não precisa não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não livrar, nós continuaremos com a mesma postura. Olha a firmeza da resposta daqueles homens. Ainda Nabucodonosor falou antes: que Deus que pode livrar vocês? Não há Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Os jovens receberam a oportunidade de se retratarem com o rei, mas eles não entraram em negociação. Eles testemunharam a sua fé de forma firme e convicta. Eles estavam prontos a morrer, mas não a ser infiéis a Deus. Eles não negociaram, não entraram em negociação com o rei. Eles permaneceram firmes. Nós não cederemos às pressões. Você que está me assistindo, o mundo vem com pressões. O mundo vem com oportunidades de você virar as costas para Deus. As provações que acontecem muitas das vezes, elas vêm para poder tentar nos tirar da presença de Deus. Mas nós não devemos ceder às tentações. Às vezes o pecado está à porta. Mas como Deus falou com Caim certa vez, Caim estava doido para poder matar seu irmão Abel. Deus falou: ó Caim, seu semblante está pesado, o pecado está à porta do seu coração. Cabe a ti dominá-lo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus, que é um suporte extraordinário, um alimento espiritual que nos sustenta para poder continuar firme em nossa postura de cristão. Mas precisamos alimentar todos os dias da Palavra. Quando você está com fome, né, na parte física, você come. Agora há pouco eu almocei, mais tarde eu vou lanchar, à noite eu vou jantar. Então, a gente come diariamente. O lado espiritual é a mesma coisa. Todos os dias precisamos alimentar. E alimentamos com o pão da vida, com a palavra de Deus, oração, comprometimento. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender a palavra de Deus e nos manter firmes em nossa posição. No verso 17, os jovens disseram ao rei: se Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eles não decretaram nada, apenas confiaram que Deus faria o melhor. Muitas das vezes a gente acha, né? Eu vou
falar aqui com Deus e Deus vai ter que fazer do meu jeito. Não, Deus vai fazer do jeito dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, em meio à provação, Deus está no controle de todas as coisas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vivendo uma crise pandêmica mundial, onde um vírus tem causado grande destruição. Muitos estão com medo. Será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou morrer? Nós não devemos nos preocupar com isso. Deus está no controle. Se Deus quiser nos livrar do coronavírus, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo Deus, porque a nossa esperança não está restrita em coisas terrenas. A nossa esperança vai muito além de coisas terrenas. Nós temos uma vida eterna com Cristo. A Bíblia diz que aqueles que esperam nesse mundo são os mais infelizes da face da terra. Agora nós confiamos no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Eles não decretaram nada, apenas confiaram que Deus faria o melhor. Inclusive, se eles morressem, o melhor da parte de Deus havia sido feito. Você está pronto para morrer por Jesus? Você estaria disposto a morrer pela sua fé? Se você chegasse numa situação como Sadraque, Mesaque e Abednego, você se manteria de pé e não cederia às pressões impostas pela sociedade? Atualmente, aquilo que é errado é certo e aquilo que é certo é errado. Aquilo que a Bíblia diz que é verdade, o mundo julga como mentira. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há atalhos, não há outros caminhos. Só Jesus é o caminho em direção a Deus. Você estaria disposto a morrer por Jesus? É uma pergunta que eu deixo para todos nós. Então agora nós entramos no penúltimo ponto dessa passagem. O livramento. Do verso 19 em diante a gente vai entender qual foi o livramento que Deus deu àqueles homens em meio à provação. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Olha só. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Verso 20. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas que eles estavam vestidos, né? Verso 22. E, uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados e andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de deuses. Nabucodonosor se enfureceu com a resposta daqueles homens. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais e eles foram amarrados e lançados em direção ao fogo. Inclusive, os homens que jogaram eles ali na fornalha morreram queimados na porta da fornalha. E o interessante é que Deus muitas das vezes não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Os jovens permaneceram intactos dentro da fornalha. Mesmo na prova, houve livramento, proteção e preservação. Aqueles homens não negaram sua fé. Eles não entraram em negociação com o rei Nabucodonosor. Eles não quiseram ceder às provações. Eles permaneceram intactos. Qual era a consequência disso? Foram lançados na fornalha de fogo. Fornalha de fogo é lugar de provação, é lugar de dificuldade, é lugar muitas das vezes de dúvidas, de medo, mas é lugar de livramento, proteção e preservação. Deus poderia ter livrado aqueles homens
da fornalha? Poderia. Mas Deus usou toda aquela circunstância para exaltar o seu nome e mostrar a todas aquelas pessoas que estavam envolvidas que Ele está no controle de todas as coisas. E o interessante é que no meio da fornalha um quarto homem apareceu no meio deles. Era Jesus indo de encontro aos seus servos. Você pode estar passando por uma provação não tão grande como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou talvez uma provação para você até maior. Mas o quarto homem está com você no meio dessa provação. Jesus disse certa vez que nunca nos deixaria e jamais nos desampararia. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, aquele que convence, aquele que consola, que exorta, que guia. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a presença de Jesus é tão forte nas nossas vidas que em meio à provação, muitas das vezes, nós nos sentimos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos, porque o quarto homem está conosco em meio à provação. É interessante que nós precisamos crer que Deus é fiel e Ele não vai desamparar no meio da provação. Se Ele permite a provação, é porque Ele quer nos aprovar. É igual um ouro, um metal precioso, né? Quando você pega o ouro e coloca ele no fogo, qual é o objetivo disso? Para que o ouro se purifique ainda mais. As nossas vidas funcionam da mesma forma. A provação, ela serve para poder nos purificar, nos aproximar ainda mais de Deus. Estamos passando por um período de provação onde esse coronavírus tem deixado tantas pessoas preocupadas. Mas nós não devemos nos preocupar, porque Deus nos preserva em meio à provação. Talvez estamos passando no meio, andando ali na fornalha, né? Muitas das vezes chegamos na fornalha atados. Mas o quarto homem, Jesus Cristo, vai de encontro a você. Você não vai passar essa provação sozinho. Nós não vamos passar essa crise pandêmica sozinhos. O quarto homem, Jesus Cristo, está conosco no meio da fornalha. A partir disso, nós entramos no quinto e último ponto dessa passagem, que é a aprovação. Já que aqueles homens foram provados, qual é o objetivo da prova? Quando você faz uma prova, você quer ser aprovado. E aqueles homens foram aprovados. Do verso 26 em diante, nós vamos ler essa aprovação. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente, que senão ele ia morrer queimado também, né? Não é bobo, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários e oficiais, os governadores e conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam cheirando, não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Olha a preservação que Deus deu àqueles homens. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seus anjos para livrar seus servos, que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faça esse decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os cargos ainda mais elevados. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Nabucodonosor reconheceu a ação de Deus em preservar aqueles homens. Antes ele era o Deus, mas depois de toda aquela situação, Deus mostrou para aquele rei que ele não era ninguém. Só ele, só Deus é poderoso, capaz de livrar os seus. Toda aquela situação se viu
de aprendizado, não só para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também para o rei Nabucodonosor. Deus usou aquela provação para poder ensinar para o rei que o seu poder, que a sua autoridade e o seu reino são totalmente limitados perante a soberania e o poder que há nas suas mãos. Deus, ele é totalmente poderoso para livrar, preservar e nos proteger. E o detalhe é que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram retirados da fornalha. Deus foi exaltado e os 3 jovens foram promovidos e prosperaram por conta desta aprovação. Os servos ali do rei examinaram os 3 e viram que eles não estavam nem cheirando fumaça. A única coisa que queimou daqueles homens foram as cordas ou as correntes que estavam prendendo eles, que eles foram jogados amarrados dentro da fornalha. Só que Deus preservou a vida daqueles homens, mesmo dentro da fornalha. Você pode estar dentro da fornalha, você pode estar numa provação, mas Deus irá te preservar. E é claro, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus é dar a vida eterna ao homem. Deus não está preocupado com coisas terrenas, com status, com posições. Deus está preocupado com a alma do homem. Tem gente que acha que Deus está me provando para depois ele me dar carro, apartamento, emprego, dinheiro. Não! Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a salvação do homem, com a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus não está preocupado com status, condição financeira. Esse coronavírus que tem assolado aí, esse vírus não escolhe se a pessoa é rica, pobre. Dinheiro, riquezas, não tem salvado ninguém. Só Deus pode nos preservar. Só Deus pode estar conosco na provação. E às vezes Ele permite que a gente passe a provação para nos livrar na provação, para que Ele, o nome dEle, seja exaltado em meio a essa situação. Qual é a aplicação dessa passagem? Nós devemos ser fiéis a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Ele é. Aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos seus benefícios, até porque eles estavam cativos na Babilônia. Eles foram tirados da sua terra natal, onde eles eram livres, e foram colocados como escravos. Eles não estavam servindo a Deus por aquilo que Deus podia fazer ou pelos seus benefícios. Eles serviam a Deus porque eles eram propriedade exclusiva de Deus, povo eleito. Um povo que Deus tinha aliança com ele. Precisamos continuar crendo em Deus apesar das circunstâncias. Vivemos um período difícil, nosso período atual. Mas precisamos continuar crendo em Deus apesar das circunstâncias. Viver não é preciso, mas andar com Deus sim. Como eu disse, tem gente que fica preocupada, eu tenho que viver, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Viva um dia de cada vez. Amanhã, se esse coronavírus me pegar amanhã, o que vai acontecer? Não preocupa com isso não. Viva um dia de cada vez. Meu pastor Márcio Valadão, da igreja pela qual eu faço parte, ele sempre diz uma frase que eu guardei no meu coração. Nós temos um dia para viver, e esse dia se chama hoje. E é quando termina que se conta. Nós temos um dia para viver. Não pule etapas, não dê passos maiores que as suas pernas. Viva um dia de cada vez. O amanhã pertence a Deus, e o passado já passou. Viva o presente, confiando que Deus é poderoso para te preservar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar.
Se Ele não quiser e nos levar desse mundo, Ele nos levará, pois o mais importante é a nossa vida eterna com Ele. O interessante é que quando todos os recursos humanos acabam, encontramos o livramento de Deus. Aqueles homens estavam totalmente inertes àquela situação. Não tinha jeito para eles mais. Estavam atados, amarrados e foram jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais forte, mais quente do que o habitual. Não tinha saída para aqueles homens. Quando termina a capacidade do homem, entra em ação o poder de Deus. Para nos livrar, para nos preservar e para exaltar o nome dele em meio a essa situação. O livramento no fogo é a estratégia de Deus. Porque Deus quer trabalhar o nosso caráter, Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer nos fazer pessoas mais próximas dele. Deus usa essa situação para poder te aproximar mais de Deus. Deus usa a provação para poder fazer você reconhecer que pela sua limitação, pelo seu braço, você não vai conseguir, mas pelo poder de Deus você consegue. Você pode conseguir pelo poder de Deus, não pela sua capacidade. Então Deus usa todas as situações de provação para quebrar esse paradigma em que o homem é suficiente, que o homem é totalmente autossuficiente, que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de nada. Todos nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando somos fiéis a Ele, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Fornalha é lugar de provação, mas é lugar de preservação, proteção e livramento. Nós temos 2 escolhas. Aqueles homens, eles foram fiéis a Deus. Eles não abriram mão da sua fé. Eles não entraram em negociação. Mas, diante dessa situação, essa passagem bíblica nos dá 2 escolhas. A primeira é ficar do lado de fora, com Nabucodonosor. Ficar do lado de fora é ceder às tentações, é ceder às provações, é fazer igualzinho que o mundo faz. Virar as costas para Deus, desobedecer a Deus, andar em pecado, andar satisfazendo as vontades carnais, mentindo, trapaceando, fazendo tudo aquilo que a Bíblia condena. Ficar do lado de fora traz uma segurança ilusória. Traz uma falsa segurança. Não tem fundamento, não tem base, não tem estrutura. Você tem 2 opções. Ou ficar do lado de fora com Nabucodonosor, ou do lado de dentro, na fornalha de fogo, no meio da provação. Qual é a sua escolha? Ficar do lado de fora com Nabucodonosor, que eu já relatei tudo isso, né? Que o lado de fora oferece, ou do lado de dentro, que é a fornalha de fogo. A fornalha de fogo tem provação? Tem. Tem luta? Tem. Não é fácil? Não é fácil. Mas do lado de dentro tem o 4º homem. Dentro da fornalha, o 4º homem vai ao seu encontro. E o 4º homem é Jesus Cristo. Do lado de fora você não encontra Jesus. Agora dentro da fornalha você encontra Jesus. Qual é a sua escolha? Do lado de fora, com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Jesus? Lembre-se, Deus nos promove quando saímos da fornalha. Ao sairmos dessa crise que está acontecendo aí no mundo, desencadeada pelo coronavírus, sairemos mais fortes e mais próximos de Deus. Porque fornalha é lugar de livramento, proteção e preservação. Ali você está passando pela prova, mas depois que você é aprovado por Deus, você sai mais forte e mais próximo dele, porque o poder dele se aperfeiçoa em nós e nos faz ainda mais parecidos com ele. Só você pode escolher de que lado você quer ficar. Do lado de fora, o Nabucodonosor, ou do lado de dentro, da fornalha com Jesus Cristo. Espero que esta palavra possa entrar no seu coração e que você seja não apenas ouvinte, mas também praticante.
lembre-se, Deus muitas das vezes não nos livra da provação, Ele nos livra na provação. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração a exposição de um texto muito conhecido por todos nós no livro de Daniel, onde nós entendemos que aqueles homens, eles passaram por 5 situações. Passaram por prova, por acusações, porém eles mantiveram uma resposta firme. O Senhor deu livramento àqueles homens e no final o Senhor deu uma aprovação àquilo que eles fizeram. Deus, nos ajude em meio a tantas dificuldades que temos passado. Eu tenho certeza que a nossa escolha será passar pela fornalha, mas o Senhor nos dá livramento. E caso em meio a essa provação nós formos levados deste mundo, como eu disse, a nossa esperança não está em coisas terrenas, pois nós temos uma vida eterna com o Senhor. Ajude este homem, esta mulher, jovem, idoso, adolescente, criança, seja de uma classe social mais rica ou menos favorecido, seja um brasileiro, um português, um americano, não importa a nacionalidade, não importa de qual local essa pessoa está me assistindo. O Senhor é poderoso e não faz acepção de pessoas. Assim eu abençoo cada vida que está me assistindo neste momento. Preserva, Senhor, com saúde, preserva com vida, e que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nosso meio. Trate com o ser humano, trate com a nossa igreja, trate com o povo de Deus. Nos ensina a ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas que não negociam a sua fé, que não abrem mão daquilo que elas creem, que permanecem firmes e não cedam às provações e tentações que o mundo oferece. Sim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, participe do nosso grupo no WhatsApp e até o próximo vídeo.